Hoje a gente vai ver, aqui no livro de Gênesis, os segredos de Gênesis. E nós vamos ver que, obviamente, Deus pegou 2.309 anos, que é todo o período de Gênesis, que compreende a história de Gênesis. Começa no capítulo 1, no ano 1, vai até o ano 2309, com a morte de José, no capítulo 50. Para Deus resumir através de Moisés, 2.309 anos de história, Ele teve que deixar muita coisa de fora, ok? Vamos ver alguns segredos de Gênesis. Primeira coisa, Deus criou o mundo em um princípio. Deus criou o mundo em um princípio, e não no princípio. Você diz, pastor, por que o senhor está falando isso? Te acalma lá. A Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês, nem em chinês e nem em japonês. A Bíblia foi escrita em hebraico. O Velho Testamento todo foi escrito em hebraico. Nós temos ótimas traduções da Bíblia, todas elas ótimas. E nós, glória a Deus pelas traduções. Mas deixe-me lhe dizer alguma coisa. Nenhuma tradução consegue, porque hebraico é uma língua riquíssima, totalmente diferente do português. Hebraico é uma língua tão rica que não há como você ter uma tradução que seja igual ao original. Porque muitas vezes, no original, uma palavra pode significar várias coisas. E às vezes, por causa da estrutura da língua, você não pode escrever do jeito que está escrito na língua original. E por que então um dos primeiros segredos de Gênesis é que Deus criou o mundo em um princípio? Porque em hebraico, aqui está as 3 primeiras palavras em hebraico. Eu não sei hebraico, tá? Mas o meu hebraico 0011 é o básico do básico. Esse é as 3 primeiras palavras em hebraico. Bereshit, bara, Elohim. Elohim todo mundo sabe que é Deus. Bara é criou. E Bereshit. Bem, a palavra Reshit, sem essa primeira letra, a palavra Reshit quer dizer começo, princípio ou o cume, o clímax, a coisa mais alta, mais elevada. Agora, Bereshit é em princípio, não existe a palavra o. Como em o princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico não existe a palavra o. Não é o princípio, é apenas princípio. É errado falar isso em português, eu sei. Por isso eles traduziram no princípio. Mas em hebraico está escrito em princípio ou em um princípio. Por que está escrito assim? Porque houve outros princípios. Você diz, pastor, isso é muito estranho. Como houve outros princípios? Vamos acompanhar na Bíblia e você vai ver que depois de Gênesis, na Bíblia, nesses quase 6.000 anos de história, a Bíblia fala de pelo menos 3 princípios. Depois que Deus criou o homem, ela vai falar sobre outros princípios. Então, Bereshit é em princípio ou pode ser traduzido em um princípio. Mas não no princípio, não existe a palavra o. A primeira tradução da Bíblia foi uma tradução do hebraico, que é essa língua, que foi escrito o Velho Testamento por Moisés, os 5 livros, e os outros livros por outros autores. A primeira tradução da Bíblia foi a Septuaginta. E chama-se Septuaginta porque ela foi traduzida por 72 sábios. 72 pessoas ou 70 pessoas, entre 70 e 72 pessoas. E ela foi traduzida do hebraico para o grego. Ok? Só para você ter uma ideia, se fosse no princípio, aqui deveria ser Barashit e não Bereshit. Agora, essa é Gênesis 1:1 na Septuaginta, na primeira tradução da Bíblia, feita antes de Cristo. Obviamente foi feita apenas no Velho Testamento, porque foi antes de Cristo. E ela foi feita a partir do hebraico
para o grego koiné por 70 sábios. Não foi feito por apenas uma pessoa. Enarche epoiesen hotheos. Aqui é Deus, fez Deus, ou o Deus, né? Porque eles falam diferente a estrutura. Mas aqui não é em o princípio. Os 70 sábios não traduziram, a primeira tradução da Bíblia não foi traduzida em o princípio, mas em princípio, ou em um princípio. Se fosse no princípio, nós leríamos en te arche. Você diz, pastor, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que nós pregamos em nossas igrejas, ou nós falamos, que no princípio houve só um princípio e que nesse princípio Deus criou tudo. Aí vem a ciência, você vai lá para a faculdade, e a ciência, os cientistas lá na televisão aparecem. Descobriram uma pedra, uma rocha, que tem 6 bilhões de anos. Ou a Terra tem 7 bilhões de anos. Ou o universo tem 3 trilhões de anos. Espera aí, mas como se nós contarmos de Adão até hoje nós temos nem 6 mil anos? Ou a Bíblia está errada, ou a ciência está contando errado. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois estão errados. Porque houve outros princípios. Se você ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Quando Deus criou Adão, Adão era sem forma, sim ou não? Adão era perfeito. Quando Deus criou a luz era sem forma ou era perfeita? Perfeita. Quando Deus criou o sol era sem forma ou era perfeito? Perfeito. A Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus não é Deus de confusão. E quando Deus criou a luz, Ele viu que a luz era boa. Quando Deus criou os animais, Ele disse que aquilo era bom, cada dia, menos no segundo dia. Mas isso é uma outra história. Mas quando, no versículo 1 e 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, não fala que a terra era boa. Algo não está combinando. Por que algo não está combinando? Porque Gênesis capítulo 1 é um princípio. Um princípio. Por exemplo, quando foi, quem sabe me responder, quando foi que Satanás caiu aqui na terra? Nós não sabemos, nós temos uma ideia, mas nós não sabemos. Possivelmente antes de Gênesis 1, porque quando nós chegamos em Gênesis 3, Satanás já estava aqui na terra, e na forma da serpente falou com Eva. Olha a lógica das coisas. Então Satanás já estava aqui na terra. Talvez por isso que a terra se tornou sem forma e vazia. Mas agora, você diz assim, pastor, mas vários princípios não é contra a palavra de Deus? A Bíblia fala sobre múltiplos princípios. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, é um princípio. Gênesis capítulo 1 é um princípio. Deus reformatou a terra. Deus fez aparecer a terra seca, separou dos mares, criou um supercontinente, criou a atmosfera, criou os luzeiros, no quarto dia, né, o sol e a lua e as estrelas. Mas se você caminhar 6 capítulos depois, vai ter outro princípio. Deus não vai acabar com tudo e fazer de novo, vai ou não vai? Gênesis capítulo 6, o que é que acontece? Deus vai acabar com tudo e nós vamos ter um novo princípio. Nós tínhamos um princípio em Gênesis, capítulo 1. Capítulo 6 e 7 nós temos outro princípio. Deus levanta um homem chamado Noé. E esse homem, ele com mais 7 pessoas, sua família, ele entra numa arca com os animais terrestres, obviamente, e aves, não peixes, porque peixe não vai morrer afogado. Deus começa tudo de novo. Quantos começos nós já temos só em 6 capítulos da Bíblia? 2 começos. 2 começos. Agora, a Bíblia diz, vamos lá para o último livro da Bíblia. Gênesis capítulo,
Apocalipse capítulo 21, versículo 1, fala sobre um outro começo. Vai começar de novo. Outro começo. Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. O apóstolo João está dizendo, ele disse assim: quem viu? João. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. É um novo começo. Gênesis capítulo 1 é um começo. Gênesis capítulo 6 e 7, outro começo. Apocalipse 21, outro começo. Quem é que nos garante que não houve outros começos antes de Gênesis 1? Possivelmente houve. E nesse outro começo, que a Bíblia não diz, porque isso não é importante para nós nos aprofundarmos, apenas para nós sabermos, talvez nesse outro começo os dinossauros tenham vivido aqui na Terra. Uma vez alguém perguntou: pastor, o senhor crê em dinossauros? Eu não creio em dinossauros, mas eu acredito que eles tenham existido. Por que eles existiram aqui na Terra? Eu não sei. A Bíblia não diz, eu não sei. Eu não conheço ninguém que viu um dinossauro. Viram os fósseis dos dinossauros? Eles se acabaram de repente, foram extintos. Como? Talvez antes de Gênesis capítulo 1, em outro começo. Talvez a Terra fosse habitada por dinossauros. Você diz: pastor, o que isso tem a ver? Isso tem a ver que quando você vai à escola e o seu professor tenta provar, ou a ciência tenta provar que não existe Deus, porque a Bíblia diz, e a Bíblia não diz isso, mas a nossa interpretação dela que diz, que o mundo tem 6.000 anos, quando a ciência está descobrindo que o universo tem bilhões, talvez até trilhões de anos, vão querer te provar que Deus não existe. Eles estão certos e a Bíblia está correta, é a nossa interpretação e tradução que está errada. Nós acreditamos em apenas um começo, mas a Bíblia fala de múltiplos começos. Inclusive no próximo começo não teremos mar. Aqui diz que vai aparecer uma nova terra, um novo céu. A primeira terra já se passou, o mar já não existe, não vai ter mar, não vamos ter mar. Então nós temos só na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós temos 3 princípios. Por que isso é importante? Porque nada vai abalar nossa fé se descobrirem amanhã um fóssil que está aqui na Terra há milhões de anos. Qual o problema com isso? Eu não tenho problema com isso. A Bíblia fala sobre um princípio, mas não quer dizer que para trás não houve outro princípio. Se Deus não mencionou, é porque ele não era importante. Apenas ele mencionou que no início, não é o início de tudo, mas um princípio, um início. Como em Noé foi outro início. Como no final, com o Messias, vai ser o último princípio de tudo. Ok, queridos? Pronto, resolvemos a questão de discussão sobre dinossauros, porque tem cristão que quer aprofundar nisso. Eu não vou aprofundar nisso. Aprofundar se houve dinossauros, se não houve dinossauros, quanto tempo tem o espaço, quanto tempo tem a Terra. A Terra pode ter milhões de anos. Milhões de anos. Isso não vai em nenhum momento em contradição com a nossa fé ou com a Bíblia. Segunda coisa de Gênesis. Em Gênesis, Deus criou um mundo dualista. O que é um mundo dualista? É um mundo onde você tem duas forças, onde você tem duas opções, onde o mundo é governado pelo número 2. E a gente vai ver por que o mundo ele é governado pelo número 2. O mundo é dirigido pelo número 2. Deus criou um mundo dualista. Duas forças, duas decisões vão caminhar juntas neste mundo. Como eu falei, a Bíblia o Velho Testamento não foi escrito em inglês, nem em português, nem em chinês, nem em japonês, nem em latim e nem em grego. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Se nós quisermos entender, nós temos que aprender um pouco mais de hebraico, para nós entendermos mais profundamente. Porque se nós lermos apenas em português, nós vamos entender muito. Mas se nós lermos,
por exemplo, às vezes eu pego um livro que foi escrito em inglês, que eu já li o livro, escrito em inglês. E às vezes eu pego esse mesmo livro e leio em português. É muito bom alguém que ler aquele livro em português, que foi uma tradução, vai entender muito bem o livro, mas quem ler na língua original vai entender mais profundamente. Mais profundamente, porque tem coisas que são difíceis de você traduzir. Agora, em hebraico e nas línguas antigas, as letras também são números. Em latim também é assim. A letra A é o número 1, a letra B é o número 2, a letra C é o número 3 e assim sucessivamente. Em grego, que é uma língua antiga, também é assim. O alfa é o número 1, beta é o número 2, gama é o número 3, delta é o número 4. Em hebraico também, aleph é número 1, bet é número 2, gimel é número 3, a dalet é o número 4 e assim sucessivamente. Agora, por exemplo, aleph, essa aqui é a primeira letra em hebraico, aleph número 1, bet número 2, gimel número 3, dalet número 4. Deixa eu te explicar uma coisa, nada está na Bíblia por acaso. Nada está na Bíblia por acaso. A melhor interpretação da Bíblia é uma interpretação literal. Quando você estiver lendo a Bíblia, a melhor interpretação da Bíblia, a não ser que seja uma parábola, tá? Uma história que Jesus esteja contando. Mas a melhor interpretação da Bíblia é a interpretação literal. O que significa isso? Que aquilo que está escrito é exatamente como está escrito. E os detalhes ali. A Bíblia começa com o número 2, Bereshit. Você diz, pastor, o que tem isso a ver começar com o número 2? Por que a Bíblia não começa com a letra Aleph? Não ficaria bonito? Aleph de Elohim. Nós vimos aqui. A Bíblia poderia começar com Aleph de Elohim. A Bíblia poderia começar, Deus no princípio criou. Poderia começar com Aleph, Elohim, mas começou com Bet, com Bereshit, com Bet. Por que a Bíblia não começa com o número 1 e começa com o número 2? Que é a letra B, que também é o número 2, letra Bet. Porque Deus está criando um mundo dualista. Ou seja, no próprio Gênesis, no capítulo 1, olha como você vai ver duas forças, duas coisas. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Dualismo, o céu e a terra. Você vai ver que em toda a Bíblia, você vai ver o homem se levantando contra os céus. E os céus tentando salvar a terra. E a terra se rebelando contra os céus. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus primeiro e depois a terra. Os céus é o oposto da terra. O que acontece? Lá no capítulo 3 de Gênesis, o homem peca, se rebela contra Deus. A terra se rebela contra Deus. Dos céus Deus desce, vai até o jardim, confronta Adão com muito amor, cobre, faz roupas de pele de animal para ele. Depois, em Gênesis capítulo 5 e 6, a terra toda estava cheia de violência, de maldade. A terra tinha se levantado contra os céus. E de novo dos céus, Deus manda o dilúvio e salva Noé. Gênesis capítulo 6 e 7. Começa tudo de novo. Mas em Gênesis capítulo 11, o que acontece? Eles criam a torre de Babel. Eles disseram, vamos construir uma torre que vá até os céus. E a gente se torna importante, a gente não seja mais espalhado. São duas forças. A Bíblia diz que, Gênesis capítulo 1, versículo 3, que Deus disse, haja luz. E houve luz, e Deus viu que a luz era boa. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Olha outro dualismo. Luz e trevas. No princípio Deus criou os céus e a terra. 2.
No primeiro dia, ele disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. 2. A luz para governar o dia e as trevas para governar a noite. Dia e noite. 2. No segundo dia, Deus cria a atmosfera. Ele diz: haja separação. Ele fez o firmamento, a expansão, e criou a atmosfera. Fez separação das águas aqui embaixo, do vapor de água no céu. Águas de cima, águas de baixo. Depois, no terceiro dia, ele faz separação. Ele faz aparecer a terra, porque só era água, faz aparecer a terra, e separa a terra da água. E ele diz que a terra, a parte seca ele chamou terra, e as águas ele chamou de mar. Terra e mar, 2 coisas. No quarto dia Deus criou 2 luzeiros, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. 2. Deus criou homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou. No jardim havia quantas árvores? 2 árvores. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Você diz: pastor, agora o senhor está filosofando. Calma, o propósito da filosofia, ou de nós pensarmos, nós chegarmos a uma conclusão. Antes de nós tirarmos uma conclusão, eu posso chegar com você apenas com a conclusão, ou eu posso te levar a chegar a uma conclusão. Qual é o pensamento? Que Deus criou o mundo baseado no número 2. E por que no número 2? Porque Deus estava criando o livre-arbítrio. Deus poderia criar robôs, mas Ele nos colocou em um mundo onde há 2 opções. Só há 2 opções nesse planeta: ou você vai para o céu, ou você vai para... Ou você dedica a sua vida a Deus, ou você vive na luz, ou você anda nas... Simples assim. Todo mundo é um mundo dualista. É por isso que a Bíblia começa com o número 2. Começa com Bereshit. Começa com Bet. E não com Aleph, que seria a primeira letra. Agora olha só. Em Eclesiastes, o grande sábio Salomão, ele vai nos mostrar esse dualismo que nós vivemos todo o tempo aqui na terra. Enquanto nós vivemos aqui na terra, nós vamos viver esse dualismo. Mas vamos voltar só um pouquinho aqui. Lá no jardim tinha árvore, 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já viu que a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Durante toda a história aqui na terra, nós vamos viver essa luta entre o bem e o mal, entre a carne. O que a Bíblia diz? Para nós andarmos no espírito e não andarmos na carne. Então nós temos esse dualismo. A Bíblia diz que o espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o espírito. Esse dualismo, 2 forças antagônicas, 2 forças contrárias, a luz ou as trevas, os céus ou o inferno, ou Deus ou o diabo. Ou você anda na luz ou você anda na escuridão. Ou vida eterna ou morte eterna. Ou você anda na carne ou você anda no espírito. Por que Deus nos criou e nos colocou no mundo governado pelo número 2? Porque a decisão é sua. Você tem a vida que você escolheu ter. Olha o que Deus fala em Deuteronômio. Deus fala para Moisés, ele convoca o povo e Deus fala para Moisés: eu coloquei diante de vocês a vida e a morte. Número 2, vida e morte. Eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Bênção, maldição, vida e morte. Dualismo. 2. E Deus diz: escolham a vida. Escolham a vida. Uma vez alguém disse para mim: pastor,
Eu não acredito que um Deus tão bondoso, que um Deus tão amoroso, possa mandar alguém para o inferno. Eu disse, concordo com você. Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Cada pessoa vai para lá porque quer. A pessoa só vai para o inferno porque quer. A Bíblia diz que o inferno não foi criado para seres humanos. Leia o livro de Apocalipse. É para o diabo e seus demônios. Mas quando a humanidade se junta na rebelião de Satanás contra Deus, ela se torna igual a Satanás. E vai ter o mesmo fim, que vai ser o lago de fogo. Deus não deseja que ninguém vá para o inferno. Pelo contrário, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento, se arrependam, todos tenham a vida eterna, todos cheguem ao pleno arrependimento e conhecimento de Deus, que ninguém pereça. Só que essa é uma decisão sua. Deus colocou a porta, olha só, Jesus ensinou, olha outro dualismo, a Bíblia é cheia de dualismos. Todo mundo que nós estamos inseridos e a Bíblia vai ser sempre dois. Jesus falou sobre duas portas. A porta estreita e a porta larga. Quem é que escolhe por qual porta você vai passar? Você. É você que escolhe. Você hoje e eu temos que escolher. Porque Deus criou o mundo baseado no dois. Vamos lá aqui no Eclesiastes. O dualismo em Eclesiastes, olha só como a nossa vida é uma tensão entre dois polos, entre um e outro, lutando. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, eu só coloquei aqui na planilha, mas Eclesiastes capítulo 3 diz, há tempo para tudo, há tempo para todos os propósitos debaixo do céu, há tempo para tudo há tempo para tudo e uma ocasião específica para todos os propósitos debaixo do céu, para todas as coisas debaixo do céu. Aí ele diz, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Nascer, morrer, dualismo. Nascer, morrer, duas ideias. Duas coisas caminhando juntas na nossa vida. Nossa vida é dualista. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de matar, há tempo de curar. Há tempo de edificar, há tempo de derrubar. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de espalhar, há tempo de ajuntar, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, há tempo de costurar, há tempo de rasgar, há tempo de falar, há tempo de calar-se, há tempo de amar, há tempo de odiar. Não coube aqui, mas há tempo de paz e há tempo de guerra. Dualismo. Todo esse mundo e toda a nossa vida nesse mundo tem a ver com duas coisas. A minha questão é, a nossa questão e a questão de Deus é, hoje, na sua vida, você escolhe a bênção ou a maldição. Olha o que a Bíblia diz, Isaías capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas no versículo 20 ele diz, mas se não quiserdes, se fordes rebeldes, vocês serão devorados à espada. Olha o dualismo. Se você obedecer, você vai comer o melhor da terra. O dualismo, outra ideia, mas se você não me obedecer, você vai ser morto pela espada. Deuteronômio, capítulo 28. Os primeiros 15 versículos são versículos da bênção. E os outros? Maldição. Bênção e maldição. Luz e trevas, céu e terra, Deus e o diabo. A carne e o espírito, a vida ou a morte. A salvação eterna ou a perdição eterna. A nossa vida é uma vida de escolha. Graças a Deus que Deus colocou só duas escolhas, a porta estreita ou a porta larga. Por qual porta você quer passar? Por qual porta você quer passar? Você quer que a sua vida seja dominada pela bênção ou dominada pela maldição? Se você quiser que a sua vida seja dominada pela bênção, nós temos que obedecer a Deus. É simples assim. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus está nos levando para uma
opção. Deus deu uma opção para Caim. Ele disse: Caim, por que o seu semblante descaiu? Porque você está irado, Caim. Se você fizer a coisa certa, eu vou te aceitar, Caim. Se fizer a coisa certa, uma opção. Segunda opção, mas o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Caim fez uma escolha, uma opção. Deus quer que teu casamento seja uma bênção. Deus quer que a tua família seja uma bênção. Deus quer que a tua vida financeira seja uma bênção. Mas há pessoas que querem ter uma vida financeira abençoada, mas não querem Deus nas suas finanças. Olha o que a Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar sobre vós bênção sem medida. A bênção vem por obedecer os princípios de Deus, e a maldição em não obedecer os princípios de Deus naquela área. Nós temos a vida que nós escolhemos. O seu destino está em suas mãos. Você escolhe. Não é Deus que escolhe por você. É você que escolhe. Eu vou passar pela porta estreita. Eu vou viver na luz. Eu vou seguir ao meu Deus. Eu vou amar a Jesus. Eu vou ter a vida eterna. Eu vou ter um casamento abençoado. Como ter um casamento abençoado? O que o marido tem que fazer? Amar a esposa. Tem um mandamento para o marido e um mandamento para a esposa. Qual é o mandamento para o marido? Amar a esposa. Qual esposa não quer ser amada? Não vou nem perguntar aqui, talvez até para aquelas que nem são casadas ainda aqui. Qual mulher não quer ser amada pelo seu marido? Toda mulher quer ser amada. Amor envolve muitas coisas. Você está amando a sua esposa? Agora, se todo dia o marido diz: você está feia, você está igual uma velha, você está gorda, você está magra, sua perna é torta, você não está amando a sua esposa. Vai ter problema no seu casamento. A Bíblia também dá um mandamento para a mulher: esposas, sejam submissas a seus maridos, como a igreja o é para com Cristo. Qual marido não quer ser respeitado e admirado pela sua esposa? Você sabia? Isso aqui vem de graça, tá? O homem, você tem que entender isso. Qual é a maior carência de um homem? Embora ele não te diga, que homem não é bom de falar essas coisas. Qual é a maior carência da mulher? Está nesses dois mandamentos. A maior carência da mulher é ser amada. É ser amada. Amar é cuidar. Amar é proteger. Amar é valorizar. Toda mulher quer ser valorizada. Toda mulher quer ser amada, quer ser cuidada. Que você a trate com gentileza e não dando coice nela, dando patada. A maior carência da mulher é ser amada. Por isso que Deus diz para o homem, para nós maridos: maridos, amai as vossas esposas. Por quê? Porque toda mulher quer ser amada. Qual é a maior carência do homem? Ser admirado, ser respeitado. Todo homem, ele precisa de... Ele não vai te dizer isso. Ele vai dizer: não, eu não preciso disso. Mas ele precisa. Ele precisa. É porque é durão, né? Orgulhoso, arrogante, mas... Todo homem, ele quer ser admirado. A Bíblia diz que o marido da mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, diz que ele é um homem respeitado na cidade. Por quê? Porque ele tem uma mulher virtuosa. Ele é respeitado, ele é admirado, ele é admirável. Então, qual é a maior carência do homem? Ser admirado, ser respeitado. Perguntaram para um grupo de homens. Uma pesquisa. Está em um livro, eu não lembro qual é o livro, mas eles... agora eu estou lembrando do livro. Foi
um curso daquele, a Prova de Fogo, né, daquele filme, Prova de Fogo. Aí eles fizeram um livro, tipo um curso. E nesse livro eles registram essa pesquisa. Perguntaram para os homens, vários homens: você prefere ser amado pela sua esposa ou respeitado pela sua esposa? Sabe o que os homens responderam? Não responderam nada. Porque eles falaram, mas qual é a diferença entre ser amado e respeitado? O que os homens estavam querendo dizer? Que para um homem se sentir amado, ele precisa ser respeitado pela sua esposa. Quando é que vocês... Isso aqui não tem nada a ver, que eu já estou saindo um pouco aqui, mas eu vou finalizar esse pensamento. Quando é que uma mulher se sente agredida por um homem? Quando ela não se sente amada. Quando é que um homem se sente que ele não é amado? Quando ele é desrespeitado. Minha irmã, quando você critica o seu marido na frente dos outros, você está desrespeitando o seu marido. Você está dizendo para ele: eu não te amo, eu não te respeito. Quando você não respeita o seu marido, e respeitar, submissão não é sujeição. Sujeição é escravidão. A Bíblia não fala sobre sujeição, mas fala sobre submissão. Você se submeter, respeitar. Então, para o homem, amar é respeitar. Qual é a maior reclamação dos maridos? Essa mulher, você pode ver. Eu sei porque eu aconselho casais. O que a mulher diz? O que o homem diz? Rapaz, a minha esposa não me respeita. A minha esposa não é submissa. A minha esposa não é submissa. A minha esposa não é submissa. Quando a gente vai cavar, por que a esposa não é submissa? Porque ela não me respeita. Dica aí para a mulherada. E para os homens? Qual é a grande questionamento das mulheres? Ah, meu marido não segura na minha mão. Meu marido não me abraça. Meu marido não diz eu te amo 365 vezes num dia só. Brincadeira. Porque a carência da mulher é ser amada. A carência do homem é ser respeitado. Olha como a Bíblia é perfeita, gente, a palavra de Deus. Então Deus nos criou e nos colocou nesse mundo dualista. Por quê? Porque nós temos uma opção, nós temos sempre duas opções. Ou nós falamos a verdade, ou nós falamos a mentira. Ou nós trabalhamos, como diz a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que quem não trabalha não deve comer. Ou nós trabalhamos e comemos do fruto do nosso trabalho, ou nós roubamos. Não existe meio termo. Mundo dualista. Tudo isso na primeira palavra da Bíblia. E nós só estamos começando. Olha como Deus já está programando tudo. Tudo está lá em Gênesis. Nos primeiros capítulos da Bíblia, tem tudo programado. Como é que o mundo vai ser. Quando a gente estudar sobre a vida de Adão, e nós vamos estudar sobre Adão, você vai entender o que é o ser humano. Para que foi criado o ser humano? Tudo isso já está no código genético de Adão, ali do primeiro ser humano. Terceira coisa, Deus criou o mundo pela palavra. Terceiro segredo de Gênesis. Deus criou o mundo pela palavra. E por que isso é tão importante? Porque hoje para nós ocidentais, a palavra praticamente não vale nada. Mas quanto mais você voltar no tempo, mais a palavra tem peso. Por exemplo, as pessoas hoje fazem votos que depois quebram. A palavra já não tem mais valor para o homem. Mas no princípio não foi assim. Deus criou o mundo pela palavra. Olha o que diz a Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A palavra que é invisível cria o visível.
Talvez essa seja uma das primeiras lições de Gênesis. Suas palavras criam o seu mundo. Você não gosta do seu mundo? Você não gosta do seu casamento? Você não gosta dos seus relacionamentos? Você não gosta do algo que está acontecendo na sua vida? Mude suas palavras. Porque o mundo visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quais são essas coisas que não aparecem? A palavra é uma dessas coisas. Gênesis capítulo 1, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, Deus é apresentado como Criador. Gênesis 1, no princípio ou em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra porém a terra estava ou era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas, e chamou o dia, e chamou a luz de dia, trevas de noite e tudo mais. Deus é apresentado como um Deus, o Deus de Gênesis, é o nosso Deus, de Gênesis capítulo 1, é um Deus que cria com a sua boca. Ele cria o seu mundo ao falar. Por que você acha que isso está na Bíblia? Vou te dizer por que isso está na Bíblia. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi criado, nós seres humanos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus cria através da sua palavra. Como é que nós criamos? Através da nossa palavra. Você quer ver mais? Existem basicamente dois tipos de profissões. Profissões que trabalham com a boca e profissões que trabalham com as mãos. De onde surgiu isso? Da Bíblia. Como é que Deus cria? Quase tudo Deus cria com a sua boca. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja um sol, haja luminares e houve. Ele criou dois, o sol e a lua e as estrelas. Deus disse que apareça a porção seca. Ele fez separação, chamou a porção seca de terra. A água chamou de mar. Deus criou a atmosfera, o firmamento. Tudo Ele criou pela sua boca, mas teve uma coisa que Ele criou com as suas mãos. Na verdade, duas. O homem, Ele criou com as suas mãos. E a mulher, também Ele criou com as suas mãos. Um advogado trabalha com o quê? Com as mãos ou com a boca? Com a boca. O que um advogado faz? Ele advoga. O que um professor faz? Ele trabalha mais com as mãos ou com a boca? Com a boca. O que um pedreiro faz? Ele trabalha mais com a boca ou com as mãos? Com as mãos. Um mecânico trabalha mais com a boca ou com as mãos? Tudo está em Gênesis. Tudo está. O homem, ele vai criar com a sua boca e com as suas mãos. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus cria com a boca e com as mãos. Agora olha só, o mundo foi criado através da palavra. O nosso casamento é um reflexo das nossas palavras. John Gottman, um psicólogo. Ele fez um experimento, ele ficou famosíssimo. Dizem que ele descobriu a matemática do amor, parece que é 5-1. Para cada uma crítica, 5 elogios. Procure lá, John Gottman. John mesmo, né? John, Go, 2 T's, M-A-N, de man, de homem, Gottman. John Gottman. Ele acertou com uma precisão enorme. Ele colocou casais filmados, e através das interações dos casais, esses casais eram recém-casados,
Eu tinha pouco tempo de casado. E a maneira que eles se comunicavam, falavam um com o outro, gesticulavam um para o outro. John Gottman, ele hipoteticamente, né, chegou à conclusão se aquele casal iria se separar ou iria continuar juntos. E ele acertou em quase todos. Por quê? Quando você pega um casamento, olha como a palavra é importante no casamento. Quando você pega um casamento que está no inferno, como é que o marido está tratando a esposa? Talvez, e como é que a esposa está tratando o marido? Tudo é pela palavra. Você quer fazer amizade, você quer ser uma pessoa querida pelos outros, preste atenção nas suas palavras. Porque há pessoas que têm o dom de afastar todos de si, pela sua palavra. Então Deus, Ele criou o mundo pela palavra. Agora olha só. Adão falava hebraico. Foi a primeira língua da terra. Todas as línguas vieram do hebraico. Todas as línguas vieram do hebraico. Porque o hebraico foi a primeira língua falada na terra. Quando Deus criou o mundo, Ele falou em hebraico. Não existe nenhuma língua igual ao hebraico aqui na terra. Vou te dizer por quê. Por isso que eu quero aprender mais hebraico. Na verdade, eu quero aprender hebraico. Por exemplo, por que chamam isso de cadeira? As outras línguas têm a ver com convenção, aquilo que se convencionou, porque alguém batizou cadeira de cadeira. Mas em hebraico, as palavras, a língua mais parecida com o hebraico é a química, a língua da química. Se eu mostrar para você aqui H2O, H2O é a fórmula de quê? Da água, mas é muito mais que isso. H2O não é somente, vai te falar que é água, mas de que é feita a água. Qual é a essência da água? Qual é a formação da água? Isso é hebraico. Por exemplo, a água é H de hidrogênio, 2, porque são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Vai te falar como a água é formada. Quando nós estudarmos Adão, que é Adão, nós vamos ver coisas incríveis que está ali. Quando Deus criou Adão e Ele o nomeou Adão, Ele estava escrevendo o código genético. Ele estava determinando várias coisas, o que Adão seria, como ele seria formado, de que ele seria formado, como seria o sangue dele. Até sangue tem na palavra Adão, sim. Porque hebraico é uma língua, a língua de Deus, a língua da criação, é uma língua que vai te mostrar detalhes. Por exemplo, em hebraico se lê da direita para a esquerda. Essa é a palavra, o termo para a palavra, davar. Não existem vogais em hebraico. Não existem vogais. Diferente das outras línguas. Davar. O termo davar é tanto um termo para a palavra, como é um termo para a coisa. Não, peraí. Retorna. Davar é o termo que pode ser traduzido, que significa palavra e também significa coisa. O que Deus estava dizendo para nós, através da língua de Deus? Que palavra é uma coisa. Palavra é uma coisa. É uma coisa tão sólida ou tão real como esta cadeira, que tem matéria, que ocupa espaço. A palavra, ela é coisa porque ela se transforma em coisas. Vou te dar um exemplo, que eu já dei aqui na igreja. Para nós, palavras são apenas palavras. Quando eu digo para minha esposa, você está... Eu não falo isso, né? Mas se alguém falar, para o marido falar para a esposa, você está ridícula. Eu não dei para ela apenas uma palavra, eu dei uma coisa.
E essa coisa pode ficar no coração dela por anos. Essa coisa pode levá-la à depressão, porque eu não dei apenas um vapor ou uma água, eu dei uma davar, uma palavra, que é também uma coisa. Esaú e Jacó, 2 filhos de Isaac. Olha o pensamento, nosso pensamento ocidental e o pensamento bíblico. Jacó, vocês conhecem a história, Jacó se disfarçou de Esaú para ganhar a bênção. O que é a bênção? Palavra. Falando ali, eu te abençoo, eu declaro que você vai ser próspero e tudo mais. Jacó, ele se disfarçou do seu irmão Esaú. Isaac já era velho, não enxergava direito. E Isaac abençoou a Jacó por engano. Quando Jacó tinha acabado de sair, entrou Esaú. E Esaú, diz a Bíblia, que ele chorou para Deus abençoá-lo, para Isaac abençoá-lo. Por que Isaac não abençoou Esaú? Se palavras são apenas palavras. Porque ele não disse, tá bom, eu já dei a bênção para Jacó, mas eu vou te dar uma cópia. São só palavras. Eu vou dizer para você, Deus te abençoe, meu filho. Não, ele disse, eu não posso dar para você. Por que ele não pôde mais? Porque, eis a pergunta, por que Isaac não pôde dar a bênção para Esaú? Ou não pôde dar a mesma bênção, retirá-la de Jacó, se são apenas palavras? Isaac poderia dizer, eu errei, eu abençoei Jacó e não Esaú, agora eu vou desfazer o que eu fiz, eu vou retirar as minhas palavras e dar para Esaú. Ele não pôde, sabe por quê? Porque palavra é uma coisa. Vou te dar um exemplo, vem aqui, Célio, por favor. Suba aqui, por gentileza. Olha o exemplo. O termo, na língua de Deus, na Bíblia, o termo palavra também é coisa. Isto é uma coisa. Isso tem matéria, ocupa lugar no espaço. É meu isso. Mas agora, vamos imaginar que isso seja uma davar, uma palavra. Palavra também é coisa na Bíblia. Então, Jacó, você não é Jacó, no sentido de Israel é. Chegou Jacó disfarçado de Esaú, eu sou Isaac. E eu dei a bênção para ele. Aqui está a bênção, a davar, a palavra. Eu dei para ele. Ele foi embora. A palavra está comigo, sim ou não? Eu não posso mais dar, porque já foi. Não é apenas uma palavra, é uma coisa. É por isso, muito obrigado. É por isso que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na sua língua. Porque a Bíblia fala sobre o poder das palavras. Olha só, aquilo que você fala acaba se materializando na sua vida. Vou repetir. Porque a palavra também é coisa. Porque aquilo que você fala continuamente, quando você fala uma vez não acontece, tá? Mas aquilo que você fala continuamente acaba acontecendo com você. Em João capítulo 1, versículo 14... João, capítulo 1, versículo 14, olha o que diz a Bíblia. E a palavra, ou o verbo, melhor a palavra, né? Porque a gente entende melhor. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a palavra que era Jesus se materializou. A palavra, não somente Jesus se materializou, mas toda palavra se materializa. O povo de Israel, o que eles diziam para Moisés? Moisés, por que você nos tirou do Egito para morrer nesse deserto? Nós vamos morrer nesse deserto. Nós vamos morrer nesse deserto. Onde é que eles morreram? Onde eles morreram, irmãos? Por quê? Porque a palavra se torna matéria. A tua palavra vai se tornar matéria. Na tua vida. Na minha vida. É simples assim. Foi isso que aconteceu com Jó. Talvez você pense, qual foi a brecha que Jó deu da vida dele se ele era um homem justo? Ele mesmo diz qual foi a brecha que ele deu.
Jó, capítulo 3, versículo 25, leia em casa. Jó 3, 25. O que eu temia, me aconteceu. O que eu receava, me sobreveio. Jó, capítulo 3, versículo 25. O que eu temia, me aconteceu. O que eu receava, o que eu temia, me sobreveio. Veio sobre mim. O que eu receava, me aconteceu. O que Jó temia? Aquilo que aconteceu com ele. Se nós soubermos o que aconteceu com ele, nós vamos saber o que ele temia. O que aconteceu com Jó? Perdeu seus filhos, perdeu sua família, perdeu tudo. Jó, ele tinha medo. O medo, ele atrai o negativo. O que Jó dizia depois que os filhos dele faziam festas? Leia a Bíblia. Ele dizia algo mais ou menos assim: eu vou fazer sacrifícios, porque pode ser que meus filhos tenham ofendido a Deus. É mais ou menos assim. Pode ser que meus... Ou seja, a palavra se tornou matéria. Você diz: eu sou feio, 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 eu sou feio. Isso vai se tornar uma realidade na sua vida. É por isso que um casal nunca deve falar a frase: eu acho melhor a gente se separar. Nunca diga isso, porque a palavra se fez carne, se materializou e habitou entre nós. A sua palavra, a minha palavra, também vai se fazer carne e vai habitar entre nós. A pessoa diz: eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido, eu sou tímido. A palavra se torna matéria. Olha só como a Bíblia, a linguagem de... Não há nenhuma língua como esta. Isso aqui é a palavra yad. Yad é mão, em hebraico, na língua de Deus. Yad é mão. Linguagem da Bíblia. A língua que Adão falava. Só que em hebraico as letras também são números. Isso se chama gematria, ou seja, estudar as letras dos números. Você diz: pastor, eu acho que isso se chama numerologia. Você sabe que tem crente que pensa que quando a gente fala, por exemplo, assim, 7 é o número de Deus. 7 é o número de Deus, o número da perfeição. 6 é o número do homem. Por que 6 é o número do homem? Em que dia foi criado o homem? No 6º dia. Quando você chega lá, isso está em Gênesis, o homem foi criado no 6º dia. 6 é o número do homem. Agora, quando você chega a Gênesis, a besta, que é um homem, qual é o número do nome dela? 666, 36. O que a Bíblia diz? Está lá em Apocalipse, eu não estou inventando nada, gente. É só a gente estudar a Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quem tiver inteligência pode calcular o número da besta, porque é número de homem. É óbvio que é número de homem, porque é 666. A besta vai ser um humanista, uma coisa muito voltada à carnalidade, a coisas naturais. Agora, Yud é número 10, essa é a letra Yud, é número 10. Dalet é o número 4. 14. O que tem a ver a mão com 14? Quantas falanges nós temos? Falanges são esses ossinhos aqui na mão. Quantos? Adivinha? 14. São 14. Ah, pastor, isso é apenas uma coincidência. O problema é que a Bíblia tem milhares dessas coincidências. E quando você tem milhares, não é coincidência. É Deus criando a mão e dizendo: ela vai ter 14 falanges. Essa é a palavra yad, é mão. Como é que é a palavra amigo? Você repete a palavra yad, coloca yad de novo, só que você pronuncia yadid. Yadid é mão com mão. Uma mão segurando outra mão. É a palavra amigo na língua da Bíblia. Como é que você faz quando você é apresentado a alguém? Eu quero te apresentar o meu amigo aqui, é fulano de tal. Prazer, meu nome é Francinaldo. Prazer, você dá as mãos. De onde veio o costume de dar as mãos? Está escrito. Está determinado na criação.
Essa é a palavra em hebraico para água. Maim. Maim. Essa letra é igual a essa, só que escrita de forma diferente, porque no final ela é escrita de uma maneira e no meio ou no início da palavra é escrito de outra. Esse é um Yud. Maim. Você sabia que Maim é plural? Por exemplo, existe o Talmud, que é discípulo, e o Talmidim, que são discípulos. Maim é plural. Em português nós chamamos água, mas na língua de Deus é águas. Por que está no plural? Porque a água tem quantos estados? A água pode aparecer em quantos estados? Pelo menos 3, né? Até agora. No estado sólido, no estado gasoso e no estado líquido. Por isso a língua bíblica já está aqui, que são, Deus criou águas. Lá no Polo Norte existe água no estado sólido. Na atmosfera as nuvens são água no estado gasoso. O mar e os rios e o lençol freático, água no estado líquido. Quem poderia fazer uma coisa tão detalhista assim, senão Deus, o arquiteto, o grande programador do universo? Deus está dizendo na língua dele que não existe água singular, mas águas. Existe água no estado sólido, água no estado líquido, água no estado gasoso. Mas não somente isso. Existem águas vivas e águas mortas. O que é água viva? É água da chuva, é água corrente. O que é água morta? É água de um açude. Você já viu que essa letra é igual a essa, apenas escrita diferente. Porque, inclusive, essa letra representa a água. Água represada e água corrente. Todos esses detalhes, qual outra língua tem isso? Nenhuma outra língua tem. Agora olha só, a água do mar, por que águas? Porque a água do mar é diferente da água do rio. Você não pode tomar água do mar. Você vai morrer se você tomar água do mar. Mas não é água, só que Deus criou águas. Águas. Olha outra coisa interessante, qual é a fórmula química da água? H2, então tem 2 de uma coisa e 1 de outra. H2, ó, aqui também tem 2 de uma coisa e 1 de outra coisa. A fórmula da água. 2 de uma coisa, porque é a mesma letra, e 1 de outro. 2 átomos H2, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Vamos continuar. Céu também está no plural. No princípio, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que está no plural? Porque em português, a língua portuguesa é riquíssima, mas por que em português está no singular, céu? Porque a gente fala o céu, olha o céu. Em grego também é singular, uranos, é céu, no singular. Mas por que na língua de Deus é shamaim, é plural, céus? Porque existem vários céus. A Bíblia diz, olha, vamos interpretar a Bíblia. O que a Bíblia diz? Que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre ele mesmo, ele foi elevado em visão para o terceiro céu. Quem já leu isso na Bíblia? Se existe o terceiro céu, isso significa que existe o segundo céu e existe o primeiro céu. Então existem céus. Plural, de acordo com a língua de Deus. Qual é o primeiro céu? O primeiro céu é o céu atmosférico. É o céu que a gente vê, onde estão as nuvens. O céu não é azul, parece azul porque é o primeiro céu. Quando em Gênesis capítulo 11, o povo da Babilônia disseram assim, nós vamos construir uma torre que vá até os céus. A gente pensa, mas como eles eram bobos, né? Como é que eles vão construir uma torre que vá até tocar o céu, lá o céu sideral, lá onde está a lua? Eles não estavam falando sobre isto. Eles estavam falando, vamos fazer
uma torre tão alta que vai dar lá nas nuvens. Hoje nós já temos arranha-céus. Porque vai lá nas nuvens, o primeiro céu. O segundo céu é onde os astros estão, a lua, as galáxias, as estrelas. E o terceiro céu é onde Deus habita. A Bíblia fala de céus. No princípio Deus criou os céus. Olha só o que a Bíblia diz. No princípio, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus, plural, e a terra, singular. A terra só existe uma terra. Mas céu, existem céus. Essa é a palavra rosto em hebraico. Você já ouviu falar alguém dizendo assim: eu não gosto de pessoas que têm duas caras? Quem já ouviu falar isso? Eu não gosto daquela pessoa, ela tem duas caras. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquela pessoa não tem duas caras, ela tem várias caras. Em hebraico, na língua de Deus, panim, de novo tem im, que é plural. Rostos, caras. Não existe cara no singular, face singular. Você pode traduzir se você quiser como singular, mas na língua de Deus, panim, é caras. O que é isso, pastor? Deus está dizendo que nós temos várias caras? Sim. Quando você está alegre, você faz uma cara. Você faz uma cara de sorriso. Mas quando você está bravo, você faz uma cara de invocado. Quando você está preocupado, você faz outra cara. Um olhar distante. Quando você está cansado, você tem outra cara. Quando você está desconfiado, você tem outra cara. Quando você está preocupado, você tem outra cara. Quando você está chateado, você tem outra cara. Por isso que é panim, são caras. Mulher, você conhece a cara do seu marido quando ele está preocupado? É importante. Você que vai se casar, ou que quer casar um dia, ou que conhece. Você conhece quando a sua esposa está estressada? Qual é a cara dela? Qual é a cara da pessoa que está desconfiada? Olhando daqui eu sei as caras das pessoas que estão entendendo o que eu estou dizendo, estão assimilando, estão conectados, e as caras das pessoas que não estão. Qual é outro segredo de panim? Panim é caras, porque ninguém tem uma cara só. Olha no espelho, a sua cara de alegria não é a mesma cara quando você está chateado. Sua cara muda. Nós temos caras. Agora olha só. Essa mesma palavra, apenas mudando um pouco a pronúncia, panim, não é panim, agora é panim, é interior. Quem já ouviu falar que os olhos são a janela da alma? Quem já ouviu falar isso? Isso não está na Bíblia, né? Algumas pessoas pensam que está. Mas, na verdade, o rosto é a janela da alma. O rosto vai te mostrar o interior. Por que a palavra rosto em hebraico, na linguagem de Deus? Porque Deus escolheu a palavra panim, para dizer que é plural, são rostos, porque uma pessoa tem vários rostos. Olha o que Deus fala para Caim. Caim, por que descaiu-lhe o semblante? Porque você está com um semblante, com um rosto caído. O rosto de Caim mudou. Agora, a mesma palavra também é para interior. Por quê? Porque sempre o teu rosto e o meu rosto, os nossos rostos vão mostrar o que está acontecendo no seu interior. É por isso que a palavra panim também pode ser penim, que é interior. Onde está isso na Bíblia? Olha o que diz Provérbios. Um coração alegre aformoseia o rosto. O teu interior vai embelezar o teu exterior. Agora olha só, quando você estiver conversando com alguém, olhe bem para o rosto daquela pessoa, porque o rosto dela vai te falar o que está acontecendo dentro dela. Olha a importância do rosto. O seu rosto é como se fosse um raio-x. Hoje não tanto raio-x, é ressonância, né? Ressonância. Uma ressonância magnética.
do que está dentro do seu coração. Porque Deus soube que Caim estava irado, porque o seu semblante, o seu rosto se tornou diferente. Amém, queridos? Então olha só o nosso rosto. Nós temos vários rostos. Nós temos que conhecer o rosto do nosso cônjuge quando ele está chateado, quando ele está preocupado. Porque às vezes você vai tratar de um assunto com o seu marido ou com a sua esposa no momento inapropriado. O rosto, olhe para o rosto dele. Você vai conversar com o seu marido, olhe para o rosto dele. Como é que está o rosto dele? Está espairecido, está alegre? É o momento de você falar. Mas ele está com um semblante, com o rosto preocupado. O rosto mostra o que está no interior. Ele está preocupado, não é o momento de você falar aquilo. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Hoje nós aprendemos alguns dos segredos. Chegamos ao final aqui desse terceiro capítulo. E nós estamos aprofundando na Bíblia. E como a Bíblia, ela vai encaixando tudo. Vocês estão vendo como todas as coisas vão se encaixando? Todas as coisas vão se encaixando como um quebra-cabeças. Tudo vai se encaixando. Quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo no seu devido lugar. Tudo cuidadosamente arquitetado, tudo cuidadosamente planejado, até a palavra para mão, até a palavra para rosto, até a palavra para água, mostra a essência da água, os tipos de água. Amém?